Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Mentir foi fácil. Sustentar a mentira foi fácil. Não foi tão fácil, mas até que deu certo. Mentir e sustentar a mentira. Mas e agora? O tempo passava. Ela tinha que fazer alguma coisa. O quê? Como resolver esta pendência? Como confirmar a mentira? Como fazer que a mentira parecesse verdade? A história de Teresa, uma mulher de São José do Rio Preto, morava em São José do Rio Preto. Ela sentiu, seu casamento estava indo para o naufrágio, seu casamento estava naufragando. O marido não estava nem aí. O marido queria um filho. Desesperadamente, durante os anos que durou o casamento, ele só falava em um filho e ela não engravidava. Foram 7 anos de casamento e ela não engravidou. Quando ela sentiu, o casamento estava terminando. Só tinha uma saída: ela engravidar. Mas como engravidar? Como? Ela tinha feito de tudo: simpatia, remédio, médico. Transou a beça com o marido, mas nada. O marido, ela percebeu, iria embora. Estava prestes a terminar o relacionamento. Foi quando ela inventou aquela mentira. Chegou para ele alegre, feliz. Eu estou grávida, finalmente eu estou grávida. Tudo mudou. O relacionamento passou a ser ótimo. O marido feliz. Só que era mentira. Durante 2 meses, ela conseguiu sustentar, sem nenhum subterfúgio, a mentira. Mas depois complicou. Ela precisava fazer algo. E ela fazia. Ela colocava o dedo na garganta, provocando ânsias, provocando vômito, como a dizer que a gravidez estava mexendo com ela. Ela inventava sintomas. Ela que dizia para o marido: é melhor a gente ficar em quarto separado, eu estou me sentindo muito mal. Eu estou me sentindo mal. Se eu precisar de você, eu te chamo. Até a mentira de 3 meses, de gravidez, deu para manter relação sexual com o marido normal. Depois não dava mais. Cadê a barriga? Ela inventou, teve hemorragia, o médico proibiu o relacionamento sexual. Ela inventou uma barriga com bolsas dessa de água quente. Ela aumentou a barriga. Mas o desespero, o marido iria descobrir. Dormindo em quarto separado. Ela dizia: eu preciso, à noite eu levanto muito, eu vou te incomodar. Eu quero dormir em quarto separado, eu tenho muita ânsia, eu tenho muito problema durante a noite. 5, 6 meses de gravidez. 5, 6 meses de uma falsa gravidez. 7 meses, e agora? Aonde ela iria arrumar uma criança? Ela poderia dizer que sofreu um aborto, mas e o feto? Se fosse de começo, tudo bem. Mas agora
agora e o feto? Ela inventa, eu quero ir para a casa da minha mãe. A mãe dela morava em São Paulo. Ela vira e mexe, agora vinha para São Paulo, tomava o ônibus em Rio Preto e vinha. São quase 600 quilômetros de lá até aqui. Ela vinha, ficava na casa da mãe. A mãe também acreditava que ela estava grávida. 8 meses de gravidez falsa. Ela precisava arrumar uma criança. Ela precisava arrumar uma criança. Ela começa a ir em hospitais. Ela começa a procurar uma fórmula. Ela ia sequestrar uma criança. Ela conversa com gestantes. Quer dar seu filho? Tá louca? Tá louca? Quer vender seu filho? Tá louca? Ela vê uma brecha num hospital. O berçário praticamente ficava desprotegido, principalmente na hora que o carrinho com crianças saía para a amamentação. Saía o carrinho, ficavam muitas crianças. Ela bolou, iria entrar. Quando chegasse a hora, ela iria entrar no berçário, pegaria uma criança e sairia. Ninguém iria perceber. Ela viu, não tinha câmera de segurança, não tinha segurança. Foi no 9º mês de gravidez. Ela falou ao marido, eu quero ter a criança em São Paulo, mas eu não posso ir para lá, disse o marido. Ela sabia, mas eu fico na casa de minha mãe. Eu fico na casa de minha mãe. Para a mãe, ela inventou que tinha um convênio, que o marido tinha um convênio que não permitia visitas. Ela sai, se hospeda num hoteleco e fica na oportunidade. Ela vai no hospital todo dia naquela maternidade. É hospital maternidade. Até que apareceu a chance. Ela pegou uma criança. Como pegou? Entrou no berçário, pegou, saiu. E a criança estava com ela. Eu tive um filho. Mãe, meu filho. O marido avisado. Há 3 dias nasceu seu filho. É que eu passei muito mal depois que eu tive a criança, não deu para avisar. O marido que vem correndo para São Paulo. Ela na casa da mãe. O marido que olha a criança e diz: é meu filho? Essa criança é negra. Não é meu filho. Você me traiu. Quem é o pai da criança? Ela não havia percebido a criança muito vermelhinha. Sabe a criança negra que, não tão negra, mas que nasce vermelhinha, moreninha? O marido percebeu de cara: não é meu filho, você me traiu. Foi quando ela teve, antes ela confessar que pretendia enganá-lo com uma falsa gravidez do que admitir uma traição que não aconteceu. Ela então confessou tudo ao marido. O marido a obrigou a ir na delegacia. Ela foi na delegacia, foi indiciada por subtração de incapaz. Olha, ela está pagando um X, está comendo o pão que o diabo amassou. O marido separou e ainda ela curtindo um inquérito rigoroso. A tentativa de Tereza de mentir e segurar um casamento que estava naufragando deu em naufrágio mesmo. Gil Gomes, na Rádio Record. Ela vivia humilhada, cabisbaixa. Ela não sabia o que fazer. Ela gostava do marido,
Gostava de Dico, seu marido. Seu erro foi ter permitido tantos ciúmes. Já na época de namoro, Dico era ciumento, desconfiado. Não era ciúmes, era desconfiança. Desconfiança total. No noivado, então, ele aguçou a sua desconfiança, aumentou seus ciúmes, e quando casou, foi um Deus nos acuda. Ele, já no princípio, já no começo do casamento, ele dava umas incertas. Chegava em casa mais cedo ou mais tarde, olhava debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, cheirava a mulher, cheirava as roupas da mulher. Ele procurando provas de uma traição que nunca existiu, de uma traição que nunca aconteceu. Mas, como ele dizia, o homem precisa cuidar. O homem precisa cuidar. Eu cuido. Eu averigo mesmo. Eu fico na desconfiança. Eu não quero ser traído. Coitada de Andréia. Andréia, nas festas de família, ela ficava num canto quietinha, sossegada, tinha medo até de levantar os olhos, porque ele parecia o vigilante. Ele parecia o guarda, sempre atento nela, sempre olhando para ela. Se ela dava um sorriso, ele se invocava. Por que ela estava sorrindo? Estava sorrindo por quê e para quem? Desconfiado, quando Andréia ficou grávida de seu primeiro filho. Quando Andréia engravidou, ele chegou ao cúmulo de continuamente perguntar para ela: esse filho é meu? Esse filho é meu? Ela ficava raivosa. Lógico, qual a mulher que não ficaria com raiva do marido perguntar: esse filho é meu? Vamos esperar para ver com que cara nasce. Vamos esperar, dizia ele em tom de desafio. Desconfiadíssimo. Quando nasceu a criança, quis a natureza que aquela filha foi filha primeira. A primeira criança daquele casamento foi uma menina. Quis a natureza que ela fosse parecidíssima com ele. Super parecida com ele. E ele feliz da vida. Ah, não dá para negar, é minha filha. Olha a cara dela, é parecida comigo. É parecida comigo. Ele, super desconfiado. Nem o nascimento de sua filha, nem o nascimento com a cara dele de sua filha modificou. Pelo contrário, com o passar do tempo, o ciúmes foi aumentando, a desconfiança aumentando. Ele interrogava a mulher. Ele caía no ridículo de comentar com vizinhos: você alguma vez você viu alguma coisa da minha mulher? E ele era estupidez. Ele perguntava para parentes: você ouviu algum comentário, alguma coisa a respeito da minha mulher? Se ouviu, me conta. Era ridículo quando, nas poucas vezes que o casal saía junto, ela olhava para o chão. Ela não podia levantar o olhar. Se olhava para o lado: para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Para quem? Ela não aguentava mais. Ela gostava do marido, mas aquele ciúmes estava matando o amor. Ela já não suportava mais.
chegou num ponto que ela começou a pegar birra. Ele chegava em casa e vinha com aquelas perguntas idiotas, cretinas. Vinha com aquele interrogatório, parecia polícia e bandido. Parecia que ela era a maior vagabunda da história. A criança crescendo, foi quando Andréia percebeu, ela não gostava mais do marido. Ela não gostava, mas foi criada daquela maneira as antigas. A mulher tem que suportar, a mulher tem que aguentar. E ela aguentava. Agora, até evitava o marido, até evitava Dico, até nos momentos íntimos ela não sentia nada. Foi um período de vacas magras no amor. Poucas vezes o casal fez amor. Ela evitava, dava desculpas. E quis a natureza, quis o destino, é sempre assim. Que ela ficasse grávida de novo. Nas poucas vezes que o casal manteve relacionamento íntimo, ela engravidou. E ele agora mais ciumento do que nunca. A gente fez muito pouco para você engravidar. Você está evitando, está me evitando, você tem alguém, esse filho é meu. Outra vez a mesma história. Outra vez a mesma história. Outra vez uma gravidez intensamente ruim. Intensamente de desconfianças por parte do marido. Vamos ver quando nascer. Tô desconfiado que esse não é meu. A gente fez poucas vezes. A gente quase que não fez. Você tá me evitando. Você tem outro, não tem? Andréia não aguentava mais. Imagine todo dia a mesma história. E ele não parava no bar, não ficava chegando mais tarde, sempre chegando cedo, sempre enchendo. Ela torcia para ele se atrasar. Ela torcia para ele chegar mais tarde, mas ele chegava sempre cedo e sempre a mesma coisa, a mesma ladainha, as mesmas perguntas. Só que ele foi piorando à medida que a barriga dela foi crescendo. Ele, desta vez a barriga tá diferente. Eu tô falando que esse filho não é meu. Só quero ver na maternidade. Vou te contar uma coisa, eu não suporto traição. Eu tô sabendo que você pensa que eu sou bobo. Tô sabendo que esse filho não é meu. E ele falou para os irmãos, falou para vizinhos, difamou a mulher. Olha, vou falar uma coisa. Minha mulher tá grávida, mas eu tenho sérias desconfianças que a criança não é minha, que esse filho que está na barriga dela não é meu. Eu tenho certeza. Andréia chorava de raiva. Não era para menos. Todo mundo olhando para ela como se ela fosse uma vagabunda, uma prostituta, uma mulher à toa. E ela sabia que era direita. Tô só contando os dias na ponta do dedo aqui. Tô contando os dias nas pontas dos dedos para ver, para comprovar. A minha teoria é que essa criança não é minha. Eu tenho certeza. Essa criança não é minha. Andréia chorava. Andréia fazer o quê? Ela queria se separar. Falou com a mãe dela, mulher antiga. Filha, marido a gente tem que aguentar, mais dia menos dia ele muda. A criança vai nascer, é filha dele, não é? Lógico que é, mãe! Lógico que é! Então vai nascer parecida com ele. Então,
a maternidade. 9 meses de gravidez. Ele não levou a mulher. Pediu para um irmão dele levar a mulher na maternidade. Como ele disse, eu não quero. Eu não quero decepção. Quero ver com que cara nasce. Nasceu um menino. Nada parecido com ele. Nada parecido com ele. Eu falei! Esse menino feio não é meu filho. Esse menino feio não é meu filho. Era. Lógico que era. Andréia nunca tinha traído. Andréia era mulher direita, honesta, decente. Era filho dele. Andréia, a volta para casa com a criança. E o inferno. O inferno foi a família dele. Foi a família dele que sugeriu. Foi a família dele que deu a ideia. Faz um DNA. Faz um DNA. Se você tem certeza que não é seu filho, faz um DNA. Pelo menos você fica com a certeza absoluta que é ou não é. Andréia, o vexame. O DNA com o próprio marido desconfiando dela. Eu faço. E foi feito o DNA. Naquele dia chegou o resultado. Foi ele que foi buscar o resultado no laboratório. Foi ele que foi buscar e ele chegou sorridente em casa. Andréia! Andréia, o filho é meu mesmo! Andréia, o filho é meu! O filho é meu! Andréia, ao invés de alegria, ela sabia que o filho era dele. Ela sentiu mais ódio, mais raiva, não disse absolutamente nada. Ela serviu a janta. Ele jantou e depois do jantar tentou pegá-la. Tentou fazer amor com ela, ela não quis. Ele bravo deitou. Pelo menos o filho é meu. Pelo menos desta vez o filho é meu. Dei sorte. A raiva. Ele adormeceu. Andréia olhava para aquela figura patética de seu marido e a raiva crescia. Ela foi ao fogão, colocou água para ferver. A água fervente foi jogada no rosto do marido. A água fervendo, jogada no rosto e no corpo do marido, um caldeirão de água fervendo. Um caldeirão de água fervente. Os gritos dele. Andréia, ela mesma chamou a polícia e socorro para o marido. Na delegacia, ela que disse: eu não me arrependo. Vocês não sabem o que eu passei. Me deu raiva. Aquele sorriso dele, o filho é meu mesmo, o filho é meu mesmo. O DNA deu positivo, o filho eu nunca traí. Eu nunca traí. O delegado não autuou em flagrante, indiciou em inquérito. Dico sofreu 1001 operações, nunca voltou à normalidade, ficou com a face meia queimada, defeituosa, e ela simplesmente sumiu, levando os 2 filhos. Dico anda à procura dela. Dico não passa um só dia sem que ele a procure. Se Deus quiser, ele nunca vai achar. Eu ontem me encontrei com o delegado que fez este caso. Ele me lembrou. Você lembra? É lógico que lembro. É lógico. Quem poderia esquecer a mais triste história de mãe? A mais triste história de uma mulher.
da enfermeira, de Dona Isaura. Uma história muito triste. Triste, 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 inesquecível. Dona Isaura, a exemplo de tantas mulheres, uma mulher dedicada, super dedicada, super dedicada mesmo. Dona Isaura, ela não teve sorte no amor, mas ela nunca reclamou. Ela foi noiva. O noivo a deixou grávida. Simplesmente um dia foi embora e não quero mais, não quero mais, não quero mais. E não quero mais mesmo. Nem a ela, nem ao filho que ela esperava. Dona Isaura, que sempre disse: eu não fui de pedir a homem. Eu nunca fui de implorar a homem. Nunca fui mulher de ficar pedindo, implorando. Se ele quis ir embora, que seja. Se ele foi embora, que seja. Dona Isaura, ela teve um filho. Menino bonito, bonito, bonito e inteligente. Everton. Dona Isaura, ela lutou. Ela que disse: meu filho vai ter de tudo na vida. Não pôde. Evidentemente tudo não se pode dar. Ela ganhava até que bem. Ganhava até que bem, mas ela pensava no futuro. Todo mês ela guardava 20% do que ela ganhava. Ela guardava. Ela colocava numa caderneta de poupança e dizia: um dia eu quero comprar um apartamento. Um dia eu quero morar no que é meu. Ela pagava aluguel. Um dia eu quero morar no que é meu. E guardava de férias, de 13º, de trabalho extra, tudo que ela ganhava. Ela guardava 20%. Não era mulher de luxo. Ela andava sempre de avental branco, a enfermeira Isaura. O filho super bem tratado. Ela se dedicou, nunca mais quis saber de homem. Nunca mais se ouviu falar que Isaura tenha namorado ou tenha ficado com um homem. Isaura até que era bonita. Até que era bonita e nova. O filho nasceu quando ela estava com 23, 24 anos de idade. Mas a dedicação completa. Ela trabalhava em 2 hospitais. O filho ficava na creche, depois ela pegava o filho, levava para uma mulher cuidar, ia para o trabalho e voltava, ia, voltava, trabalhava e guardava. Dona Isaura, o filho cresceu bonito. O filho cresceu, foi para a escola, na escola até que ia bem. Dona Isaura, o tempo foi passando, os cabelos branqueando. Ela começou a branquear os cabelos com 40 anos. Com 40 anos já estava ficando de cabelo branco, mas cuidava do filho. O filho era o orgulho e a razão principal de sua vida. Era o orgulho de sua vida. O orgulho, a razão principal de sua existência. Dona Isaura. Dona Isaura, que carinho, que amor ela tinha ao filho. E ela dizia: meu filho, a gente vai morar num apartamento nosso, só nosso. A mamãe está guardando, 20 anos, 20 e tantos anos, guardando 20% de tudo que ganhava. O tempo correu. Everton, um rapaz, não quis mais estudar. Estava com dificuldades para arranjar trabalho, mas não importava, a mãe cuidava de tudo. A mãe ofereceram, a oportunidade que ela sempre quis. Um apartamento, uma pessoa que estava encalacrada, queria vender por 70 mil. Um apartamento que valia no mínimo 150. Um apartamento bom na Penha.
um apartamento bom na Penha, mas precisava ser em dinheiro vivo. A pessoa estava encalacrada, a pessoa estava endividada. Ela vendia por 70 o que valia 150. Dona Isaura falou com o filho e disse: agora surgiu a oportunidade de nossa vida. Ela levou o filho ver o apartamento bonito, perto da igreja da Penha, da igreja nova da Penha. Ela levou o filho ver, era um apartamento muito bom. Ela tinha 70 mil, tinha. Na poupança, ela tinha pouco mais. A pessoa queria dinheiro vivo, e ela foi retirando. Tirou num dia 5 mil, no outro dia mais 5, no outro dia mais 5, no outro dia foi juntando na casa dela. Só ela e o filho sabiam. Tirou uns 70 e marcou. Tirou uns 70 mil, uma montanheira de dinheiro. Uma montanheira que ela guardava numa maletinha. Ela ia comprar o apartamento no dia seguinte, o sonho da vida dela. Foi naquela noite que bandido invadiu a casa dela. Um bandido mau armado. Como ele soube do dinheiro, como ele soube que ela tinha dinheiro, ela não sabia, provavelmente. Ele ouviu na imobiliária. Provavelmente ele ficou sabendo da negociação. Dona Isaura estava sozinha. A casa dela foi invadida. A casa dela invadida por um bandido. Uma coronhada. Ela sangrando. O dinheiro duramente economizado. Duramente, mês após mês, ela guardou para aquele momento, e de repente entrava um bandido, e levava tudo. Ela chorando, outra coronhada. O bandido não quis mais nada da casa. Foi para pegar o dinheiro e pegou. Saiu correndo, pulou o muro por onde ele havia entrado, tinha pulado o muro para entrar, pulou o muro de volta, e adeus economias de 20 e tantos anos. O desespero da mulher, o desespero de Dona Isaura. Ela foi à delegacia, ela chorava, esse delegado, meu amigo, que a atendeu. Esse delegado que ficou penalizado com a história, quem não fica? Sabe o que é uma pessoa economizar 20 e tantos anos, e de repente, quando aparece o bom negócio, chega um bandido, ainda bate, ainda agride e leva tudo. Ela era a cara da infelicidade em pessoa. Era o rosto da tristeza. O delegado promete investigar, mas dinheiro ninguém acha. Se fosse ainda algum objeto, dinheiro vai achar. Mas foi o delegado com sua equipe que foi até o local, que olhou o muro pelo qual o bandido havia entrado pulando, e foi o delegado mesmo que achou aquela carteirinha do outro lado do muro, num jardim da casa do lado. Uma carteirinha de estudante. É da senhora? É de alguém que a senhora conhece? Não era. Era de um colégio nas proximidades. Era do vizinho? Não era. Será que o ladrão, na hora que pulou, deixou cair? Deixou cair. Não foi difícil para a polícia. Não foi difícil para aquela equipe encontrar o bandido. O bandido era um estudante, era o primeiro assalto dele. Foi o primeiro assalto dele.
E a pergunta que o delegado fez, a senhora está fazendo agora, o senhor está fazendo agora. Como é que o bandido sabia da existência do dinheiro? Ele tinha um comparsa. Ele tinha um comparsa. E ele denunciou o comparsa, o filho dela. O filho dela foi o filho que bolou tudo. Ela não sabia. O filho era envolvido com drogas. Era malandro. Foi ele que bolou o assalto à própria mãe. O choro da mulher. Se antes a fisionomia era de uma pessoa sofrida, de uma mulher sofrida, agora ela nem chorar chorou. Ela que dizia: não tenho lágrima, não tenho lágrima. Mas mesmo sem chorar, a polícia pegou o filho que contou. Não tinha como negar. O dinheiro praticamente todo foi recuperado, mas dinheiro é dinheiro. É só dinheiro. O filho preso e Dona Isaura. A fisionomia da tristeza. O retrato da amargura. Ela... Sabe quando a pessoa parece que envelhece 20 anos num só dia? De repente ela murchou. Ela ficou murcha. Ela que agradece ao delegado, olha para o filho e vai embora. 40 e poucos anos, aparentando mais de 60. Não, sabe quando a pessoa de repente murcha? De repente ela se afastou. O filho foi para a cadeia. O final da história? Não sei. Talvez tenha perdoado o filho. Já faz um tempinho. Talvez o filho já esteja na rua. Mas a mais triste das mulheres, eu nunca vi. O delegado dizendo: eu nunca vi. Tristeza maior do semblante de uma pessoa quando ela ficou sabendo que tudo foi bolado pelo próprio filho. Pobre mulher. Pobre mulher. Brasileiro. Ela ficou desesperada. E não era para menos, não. O desespero bateu na sua vida. Ela desesperada, desesperada, se perguntava: como é que eu faço? O que eu faço? Como é que eu vou sair dessa? Simplesmente seu marido, Carlos, marido mesmo, marido papel passado, marido há 4 anos, simplesmente ele chegou para ela e disse: acabou, tô indo embora. Por quê? Porque tô indo embora. Simplesmente acabou. E as filhas? Eles tinham 3 filhas. Ele olhou para ela e sarcasticamente sorriu e disse: se vira. Se vira. Como se vira? Quem vai comprar comida, roupa? Quem vai pagar o aluguel? Quem vai pagar a conta de luz? Se vira. Ele pegou uma maleta, uma mochila, pôs suas roupas e disse tchau. Como se fosse partir para ir num jogo de futebol. Tchau. E foi embora. Ela ficou desesperada. Como ela iria fazer?
ela nem trabalhava. Como iria pagar o aluguel, a conta de luz, de água, a comida para suas 3 filhas pequeninas, 3, 2 e 1 ano, as idades delas. Ela, fazer o quê? Ela pensou, ele volta, mas não voltou. Não voltou, e com o tempo ela ficou sabendo que ele estava vivendo com outra. Depois perdeu a pista dele. Ela foi à luta. Ela tinha que ir. Não tinha outro jeito, não tinha outra forma, não tinha outra maneira de viver. Ela foi à luta. Arrumou um emprego numa casa de família. Ela começou a trabalhar. E as crianças ela deixava numa creche. O dono da casa aonde ela foi trabalhar, o dono e a dona, eram pessoas boas, a orientaram, a ajudaram, mas não dava. O que ela ganhava como doméstica, o que ela ganhava como empregada doméstica, não dava para pagar aluguel. Não dava. 3 crianças, a creche, as roupas, a alimentação. Foi por isso que, orientada por aquele homem, ela começou a fazer um bico, vender sanduíches. Ela começou a vender sanduíches na porta de eventos, shows, jogo de futebol, de basquete, luta livre, luta de boxe. Ela montou uma barraquinha, ela montou uma pequena barraca e fazia sanduíche de linguiça calabresa. Vendia um pouquinho, mas dava para ajudar, para pagar pequenas despesas. Ela trabalhava naquela casa de família, trabalhava vendendo sanduíche, começou a fazer pastel, começou a fazer coxinha, começou a fazer empadinha, começou a fazer risole. Ela foi progredindo. Ela cozinhava muito bem, ela fazia coisas gostosas e vendia. Arrumou freguesia. Foi uma luta, 1 ano, 2, 3, lutando, até que ela conseguiu montar um pequeno restaurante por quilo. Alugou um salãozinho, começou a fazer comida e vendia por quilo. Deu certo. Freguesia grande, satisfeita, ela progredindo. Ela montou um outro restaurante por quilo. Tinha 2 agora. Ela, foi um dia de felicidade. Foi um dia feliz. Ela conseguiu dar entrada. Ela conseguiu dar entrada na casa em que morava, a entrada para comprar. Ela era dona agora, tinha que pagar mensalidades, mas ela era dona, morava na sua própria casa. Ela montou outro restaurante, não por quilo, por cardápio. Dia e noite, ela estava indo muito bem. Não quis saber de outro homem. Não quis saber de homem nenhum. Se dedicou de corpo e alma ao trabalho, às suas filhas bem vestidas, bem educadas, em escola particular. Filhas bonitas, filhas bem tratadas. O tempo foi passando, o tempo foi correndo. Ela pagou aquela casa e comprou outra, alugou.
comprou um pequeno apartamento, alugou, comprou outra casa, um sobradinho, alugou, comprou outro apartamento, alugou. Ela trabalhava noite e dia, uma dedicação total ao trabalho e às filhas, a luta. Ela ficou com 6 casas alugadas, casas e apartamentos, 6 casas que ela alugava, 3 restaurantes dela. Ela estava bem. 20 anos, 22 anos haviam se passado desde aquele dia em que ele falou se vira, em que ele disse vou embora, e foi. E ela se virou e venceu na vida, venceu suas filhas, moças, namorando, estudando, 2 fazendo faculdade. Abigail, um exemplo, 6 casas alugadas, fora a casa dela, que ela reformou, comprou de tudo. Foi quando ele apareceu, foi quando ele foi à procura dela. Carlos, 22, 23 anos depois, ele foi à procura dela. Tô de volta, simplesmente tô de volta. Eu não te quero. Ela disse, eu não te quero. Eu não te quero. Eu também não te quero. Mas eu vim buscar a minha parte. A gente ainda é casado. E ela tinha que dar metade para ele. Metade das casas, dos restaurantes, metade era dele. Você se virou bem, você trabalhou bem, agora eu quero a minha parte. Que ódio. Ela começou a gritar, você não tem direito de nada. Você não tem direito a nada. Você não me ajudou, você me abandonou. Você foi embora, me deixou ao Deus dará. Me deixou sem nada. Eu lutei, tudo é meu. Você não tem direito a nada. Ele riu. Você é minha mulher. Você é minha querida esposa, minha rica esposa. Você lutou, juntou, e metade é meu. Metade do que você tem é meu. Metade é minha. Metade. Vamos fazer um acordo. Eu fico com 3, 4 casas, um restaurante. Ela começou a xingar. Ponha-se daqui pra fora. Ele sorriu. Amanhã você recebe um cartão do meu advogado. Ela sabia, ele tinha direito. Era marido dela. Ela bobamente comprou, colocou em seu nome, mas ela era casada com ele. 2 dias depois, ele voltou. Pensou bem. Vamos fazer um acordo. Ela falou, vamos. Ela havia decidido. Ele não ficaria com nada. Ele não merecia nada. Ele abandonou a ela e as filhas. Vamos fazer um acordo, vamos. Ela pegou aquela arma
aquele revólver que ela havia comprado no dia anterior e com 6 tiros matou o Carlos. A metade sua é essa. A metade sua é essa. Eu vou para a cadeia. Eu vou para a cadeia. Mas você não fica com nada. Você não fica com nada. Ele morreu. Ela esperou a polícia. Aconselharam, foge. Foge, ela não fugiu. O delegado não a autuou em flagrante, não. O delegado ficou com pena. Fazem 7 anos. O julgamento ainda não aconteceu. Ela matou o marido. Ela sabe vai ser condenada mais dia menos dia. Mas ela que fala: vou pra cadeia satisfeita. Vou pra cadeia feliz. Ele queria metade. Ficou com tudo. Ficou com todas as balas do revólver. Era metade que ele merecia. Eu vou pra cadeia, mas vou feliz, 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 feliz. Ele teve a metade que merecia. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Acácio chegou aos 45 anos de vida. Acácio chegou aos 45 anos de idade. Uma situação estável. É bem verdade que Acácio tinha que trabalhar bastante para manter aquele alto padrão de vida. Morava numa belíssima casa. Bela casa naquele bom bairro. Casa, no entanto, que não era dele. Ele pagava um alto aluguel. A mulher bonita, saudável, 2 filhos estudando, já em faculdade. Acácio tinha que trabalhar bastante e trabalhava. Ele praticamente tinha 2 empregos. Ele era representante de uma grande firma de fitas adesivas. Tinha uma grande freguesia, mas trabalhava também com seguros. Sábado, domingo, feriado, ele visitava a sua clientela de seguros. Seguro de vida, seguro de carro, seguros, enfim. Ele trabalhava. De segunda a sexta-feira, representante e vendedor daquela firma de fitas adesivas. Sábado, domingo e feriado, seguro de vida, de automóvel, de residência contra roubo. Um homem trabalhador. Acácio, para manter aquela família não era fácil. O aluguel da casa, o filho com automóvel, a filha com automóvel, a mulher em shopping. A mulher se vestia muito bem, cabeleireiro, roupas bonitas. Ele tinha que trabalhar e trabalhava. Não reclamava, ele gostava daquilo que fazia. Ele gostava da sua vida. Gostava da mulher, da filha. O filho estava dando problemas. Mas ele julgava. Era um bom menino. Aos 21, 22 anos, o filho estava atravessando aquela fase de final de adolescência. Estava bebendo muito. Ele desconfiava até que o filho estava mexendo com drogas, mas era uma fase que passava. Acácio continuava lutando, nunca tirou férias, nunca teve um dia de folga. Sábado, domingo e feriado, ele se dedicava a visitar a clientela de segurados dele.
A mulher, uma mulher bonita, não reclamava. Também não tinha o que reclamar. Tinha uma vida boa, uma vida livre. A família, final de semana, ia para a praia. Hotel na praia. Hotel Campos do Jordão. Em julho, na época do frio, ele mantinha a família passeando. Ele não podia passear, ele tinha trabalho, mas a família dele desfrutava a vida. Acácio era um homem feliz. Acácio dizia: eu nasci pobre, a mãe dele era viva, ele sustentava a mãe. Eu nasci pobre, minha mãe uma mulher esforçada, eu tenho tudo que queria na vida, tenho meu automóvel, minha mulher tem carro, meus filhos têm carro, moro numa casa bonita, como bem, durmo bem, que mais eu quero da vida? Tenho saúde, tenho felicidade, que mais eu quero da vida? E Acácio, ele ia levando a sua vida de maneira feliz, sempre sorridente, sempre feliz, argumentando com sua clientela bem, falava muito bem. Vendedor de primeira, tudo corria bem na vida de Acácio, tudo corria bem. Tudo corria bem até aquele dia. Naquele dia, ele chegou mais ou menos na hora de sempre, mas a casa estava diferente. Geralmente ele chegava, a mulher estava na sala vendo televisão, os filhos ou estavam ou não estavam, a mulher sempre estava, e sempre na sala. Naquele dia, a mulher não estava na sala. Ele ouviu vozes alteradas vindo da parte de cima da casa. A mulher discutia com a filha. Mãe e filha. A mulher dele, a filha dele, mãe e filha discutiam. Acácio, aquilo era estranho. Na casa dele não tinha discussão. Pelo menos ele não via, não ouvia discussões. Mas ele sobe a escada e ouve a conversa. A mãe gritando com a filha: você não presta! Além de sair com tudo que é menino daí, além de sair com tudo que é homem, agora viciado em cocaína que nem seu irmão! Agora viciado em cocaína, eu vou contar pro seu pai! Vou contar! E a filha respondia: mãe, quem é você pra falar isso? Quem é você pra falar isso? Conta pro pai! Conta! Conta que eu conto dos seus amantes! Conta que eu conto dos seus amantes! Acácio ficou boquiaberto. Acácio ficou perplexo. A filha, uma menina que saía com todo mundo, viciada em cocaína, e a mulher com amantes. E a resposta da mulher para a filha: você pensa que seu pai não sabe? Você pensa que ele é bobo? Ele sabe, pode contar dos meus amantes para ele que ele sabe, ele não sabia de nada. Ele sabe. Você pensa que seu pai é bobo? Você pensa que seu pai é bobo? Acácio, ele para na escada, a conversa continua no mesmo teor, da mesma maneira. Ele desce da escada, sai, vai para a rua, pega seu carro e sai para pensar. Naquele dia, ele bebeu pela primeira vez na vida. Não que nunca tivesse bebido, mas bêbado ele nunca tinha ficado. Ficou. Chegou de madrugada em casa.
não comentou absolutamente nada. Ele estava passado. Ele estava abobado. Ele não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. O filho, ele sabia que o filho estava envolvido em más companhias. A filha também agora, viciada em cocaína. A mulher com seus amantes. E ele o idiota que só trabalhava. Ele o cretino que sustentava essa cambada. Ele o idiota. Ele não sabe o que fazer, não sabe o que falar, bebeu. Bebeu. Se embriagou. Chegou em casa e no dia seguinte, pela primeira vez na vida, ele não foi trabalhar. Pela primeira vez em tantos anos de firma de trabalho, ele não foi trabalhar. Tá doente? O que aconteceu? Perguntou a mulher. Ele se fechou. Ficou mudo, não comentou nada, não falou o que tinha ouvido a conversa. Aparentemente a casa continuava a mesma, mas agora ele sabia. Os seus amantes, eu conto pro pai dos seus amantes. Você pensa que ele é bobo? Ele sabe. Ele nem desconfiava. Será que foi uma frase solta? Será que a mãe também falou bobagem para a filha? Ele tinha que saber. Ele fica esperto. Durante 2, 3 dias, ele investiga. Era tudo verdade. O filho era o maior viciado em pó. O filho era o maior viciado em pó. A filha, uma vagabunda. Para falar a verdade, uma vagabunda. Saía com todo mundo. E cheirava cocaína também. A mãe, a mais falada do bairro. Ele era tido como coitadinho. Coitado do Acácio. Trabalha para sustentar essa gente. Ele bebe de novo. No 3º dia tomou outro fogo. Foi e conversou com a mãe dele. A mãe dele que era viva, o pai tinha falecido. Ele que sustentava a mãe. Ele foi na mãe e chorou. Mãe, minha vida desmoronou. Minha vida, eu era tão feliz. Mas eu era feliz porque era bobo. Porque não enxergava a realidade. E contou para a mãe. É só palavra, não é, mãe? Eu averiguei. Minha filha, sua neta, não presta. Minha mulher, sua nora, não presta. Meu filho, seu neto, não presta. Ninguém presta. O que você vai fazer? Não sei. Ele simula uma viagem. Ele simula pela primeira vez. Ele simula uma viagem. Ele queria pensar, refletir. Voltou. Tudo estava em nome dele. Os carros da filha, do filho, da mulher, o dele em nome dele. Ele vende. Por um preço, pelo primeiro preço que apareceu, ele vende os 4 carros. Deu uma desculpa para sair com o carro da mulher, depois com o carro do filho, da filha, vendeu. Juntou o dinheiro, passou na casa da mãe e disse: mãe, eu vou sumir por uns tempos, mãe. Eu vou sumir por uns tempos, mãe. Esse dinheiro é para a senhora, põe numa poupança o dinheiro da venda dos 4 carros. Se ele tinha dinheiro no banco, ele sacou. Não deveria ter muito não, porque a despesa dele era muito alta. Não pediu a conta nas firmas. Não pediu a conta nem na firma de fita adesiva, nem na de seguros. Simplesmente saiu. Acácio, a mãe disse: não se preocupe.
eu vou sumir. A mãe, filho, não, mãe. Não se preocupe. E Acácio sumiu. Acácio sumiu. A mulher desesperada, quem ia pagar o cabeleireiro? Como ela iria pagar as prestações das roupas? E o filho sem cargo e a filha sem cargo, quem pagaria a cocaína? Ele sumiu. Ele sumiu. Sumiu 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só no 5º ano se teve notícia dele. E a notícia veio por uma assistente social. Deu entrada no IML. Deu entrada no necrotério corpo de um indigente que morreu na rua, que vivia na rua. Um indigente que morreu de pneumonia. Um indigente morto na rua, na região de Santa Cecília. Nos documentos, o nome dele já tinha sido sepultado como indigente. Demorou para localizar a família que já não morava naquela bela casa. A mulher trabalhava agora. Os filhos, o filho estava preso. A filha não sei. Se levantou. Ele virou o indigente. E era conhecido ali na região de Santa Cecília pelo apelido que colocaram nele, que ele ganhou ali. O apelido era Feliz, porque ele vivia sempre rindo. Arrumava um dinheirinho aqui e ali, comprava pinga, bebia e ria. E a frase predileta dele: quem ri por último ri melhor. Quem ri por último ri melhor. E sempre rindo segundo os outros indigentes contaram. O Feliz morreu feliz. Feliz será? Quem ri por último ri melhor. Feliz, um indigente do Largo Santa Cecília. Sua história nós contamos. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Daisy era uma moça feliz, bonitinha, 19 anos de idade. Adorava tudo que a juventude adora. Adorava uma lanchonete, um barzinho, um bailinho, uma paquera, uma ficada, um cinema, música, um shopping. Estudava e trabalhava. Filha de boa família, humilde, mas uma família esplêndida. Daisy era uma jovem feliz. Pequenos problemas, um namoradinho que brigou, só probleminhas. Daisy estudava e trabalhava e era feliz nos seus 19 anos de idade. Daisy, moça comum, moça nada de diferente, nem para ruim, nem para bom. Uma moça extremamente comum, bonitinha. Daisy, todo dia a rotina era aquela. Ela saía cedo de casa, ia para o centro da cidade aonde trabalhava, almoçava no emprego, depois à noite saía, passava um desodorante só, ia para a escola, ficava na escola até 10h30, 11 horas da noite e voltava a pé para casa. Aí então jantava, tomava banho, jantava e dormia, para no dia seguinte recomeçar a mesma vida. Era sempre uma rotina. A vida de Daisy, trabalhadora,
estudiosa, uma jovem extremamente comum até aquele dia. Ou melhor, até aquela noite. Daisy, aquele dia parecia um dia igual aos outros. Aquela noite parecia idêntica. Sempre acontece. Ela saiu mais cedo. O professor da última aula não foi. Não foi ou não deu a última aula. Não teve a última aula. Ela saiu mais cedo. Ela vinha sempre com amigos de outras classes, mas tendo saído mais cedo, ela não ficou esperando e foi caminhando. Foi caminhando em direção da casa dela. Ela percebeu que estava sendo seguida. Mas não deu para escapar. Não deu. Quando ela teve certeza, aquele cara a estava seguindo. Quando ela quis correr, ele correu mais do que ela. A pegou, já deu um tapa, a jogou no chão, a arrastou para aquele matagal. Daisy, coitada de Daisy, coitada desta moça. Ela foi barbaramente, cruelmente, vilmente violentada. Apanhou e perdeu a sua mocidade, perdeu a sua pureza, perdeu a sua virgindade. Aquele bandido bateu nela, a espancou, ela pensou que ia morrer estuprador. Ela foi vítima de um estupro. Depois, sangrando por todo o corpo, praticamente sangrando, principalmente na parte íntima, com hematomas por todo o corpo, principalmente no rosto. Chorando, ela foi para casa. Chorando, ela chegou em casa e contou para sua família. Nunca mais Daisy foi a mesma. Nunca mais. Já no dia seguinte, Daisy não quis sair de casa. Já no dia seguinte, Daisy, ela pasmada, sabe a pessoa abobada? Ela ficou traumatizada. Disseram, com o tempo melhora. A queixa foi registrada na polícia. Ela não disse uma só palavra. Os olhos fitavam o vazio. Ela parecia estar olhando para o infinito. Parecia viver em outro mundo. Uma semana e nada. Precisa de médico, psicólogo, psiquiatra, psicanalista. A levaram em tudo. Em tudo. Daisy não se recuperava. Daisy mal falava. E quando falava era para falar do estupro. Ele me pegou, ele me bateu, ele me pegou, ele me bateu. Só quando ela estava de 4 meses. Só quando estava no 4º mês de gravidez se percebeu que ela estava grávida. Ela não falou nada. Ela não disse nada. Só quando a barriga começou a crescer, já no 4º mês de gravidez, aquele estupro a deixou grávida. Grávida. Além de tudo, grávida. E o pai de seu filho que ela estava gerando era ele, o estuprador. Daisy fica pior ainda. Daisy é internada numa clínica, em outra clínica. Seu estado era desalentador. Seu estado físico era terrível. Ela não queria comer. Ela não queria nada com a vida. Não foi provocado um aborto. As condições físicas dela não permitiram. E ela teve um menino. Ela teve um menino. Já no dia que ela teve o menino, todo mundo pensou, agora, mãe, ela melhora. Como mãe, ela vai melhorar. Só que, na maternidade mesmo, quando apresentaram a criança para ela, é seu filho.
ela olhou e gritou: é ele! É ele! Ninguém entendeu. Ela queria dizer, era a cara dele. Segundo ela disse, a criança era extremamente parecida com o pai, o estuprador. Ela não gostou do filho, é ele. Cada vez que a criança entrava no quarto, cada vez que a criança era trazida para o quarto, ela se arrepiava e gritava: é ele! Afastaram a criança dela. Afastaram a criança. Depois, ela voltou para casa. A mãe cuidava da criança, mas ela não gostava. Quando ela cruzava, a criança foi crescendo 1, 2, 3 anos. A criança foi crescendo 1, 2, 3 anos e precisava tomar cuidado, porque ela chutava, batia na criança e gritava: vagabundo, vagabundo, você é ele, você é ele! Daisy enlouqueceu. Daisy enlouqueceu. Eu fiz porque uma vez ela bateu tanto na criança que vizinhos chamaram a polícia. Eu fiz a matéria. Eu me lembro, Daisy contando: ele é o pai, ele é o pai, ele é o pai, é a cara do pai. Daisy enlouqueceu. Me contaram agora, ela está num manicômio. Ela está num manicômio. Neste manicômio, ela diz: meu filho é o pai. Meu filho é o pai. E só repete isto. E só repete isto. Daisy, ela era uma moça feliz. Estudava, trabalhava. Naquele dia, o estupro. E hoje, Daisy vive num manicômio. E a história não é incomum, não. A história só se repetiu porque muitas moças passaram e passarão por este trauma. Muitas não resistem. Muitas enlouquecem, parcialmente ou totalmente. Totalmente foi a loucura de Daisy. Daisy mora no manicômio e não esquece um só momento daquele estupro. Gil Gomes, na Rádio Record.